Você já sabe analisar se já está preparado para um concurso de TI? Sabe organizar o conteúdo programático para ficar competitivo para essa prova? Sabe o que é um edital verticalizado? Continue nesse vídeo que eu vou te ensinar gratuitamente a como montar um edital verticalizado. Mas antes disso, o que é um edital verticalizado? O edital verticalizado nada mais é que uma versão organizada e estruturada do edital oficial de um concurso público. Ele apresenta os conteúdos programáticos de maneira simplificada e organizada, dividindo-os em tópicos e subtópicos, facilitando a compreensão e o acompanhamento do candidato. Para quem não me conhece, meu nome é Breno Monteiro, sou servidor da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas. Tenho mais de 13 anos de experiência em concursos públicos, que desses 13 anos me renderam aí 8 aprovações em concursos totalmente distintos, como TRE, TRT, TJ, Polícia Civil, área bancária e a tão sonhada Cefaz, o qual eu decidi aposentar a caneta. Antes de eu apresentar para vocês como funciona um edital verticalizado, como fazer um edital verticalizado, eu apresento para vocês a minha mentoria para concurso de TI. Nela eu apresento tudo o que eu sei sobre concurso de TI e tudo que eu fiz para passar nesses 8 concursos. Toda a experiência acumulada durante esses 13 anos aí de experiência em concursos públicos. Se você tiver interesse, o link está aqui abaixo. Confira que eu tenho certeza que você vai se tornar competitivo o mais rápido possível, tá? Aproveita que as vagas são limitadas e use esse cupom aqui que você vai ter um desconto bem legal, tá bom? Como fazer um edital verticalizado? Vamos entender a diferença do edital verticalizado para o edital comum. Ele fica mais ou menos nessa estrutura aqui. Já o edital verticalizado, ele fica nessa estrutura aqui. Primeiramente, o edital verticalizado ele é interessante por quê? Porque você vai conseguir enxergar muito melhor o seu edital. Você vai conseguir trabalhar todos os tópicos, saber distinguir o que você sabe no assunto, o que você não sabe, o que já revisou, o que já estudou. Ou seja, dá para fazer um controle bem legal dos seus estudos. O edital comum, ele fica mais ou menos dessa estrutura. Como você pode ver, você não consegue enxergar direito os assuntos. Já o edital verticalizado, ele fica mais ou menos nesse formato aqui. Como você pode enxergar, todos os tópicos do edital estão sendo pontuados, está dito se você já tem um nível nele, se você já estudou ele, se você já revisou ele, se você ainda vai estudar o assunto. Você pode colocar, então, inclusive, uma coluna de quantos exercícios você já fez, ou até de algumas observações e listas de questões também, para cada tópico do edital. Então, vamos lá. Como é que eu faço um edital verticalizado? O primeiro passo é ter o edital oficial. Vou usar como exemplo o concurso do TSE, que ele vai ser da banca, né? Vai ser um concurso ofertado pela banca Sebrasp. Então vamos lá no site da Sebrasp. Você pode acessar o link, né? Você pode acessar o link aqui embaixo, ou então consultar no Google e ir direto no edital. Aí você vai lá no conteúdo programático. Então encontramos aqui o nosso edital, né? O edital oficial, e vamos copiar todo o assunto do edital oficial, tá? Vamos copiar todo o assunto do edital oficial. Aí você cola, né? Você pode colar, por exemplo, no bloco de notas, tá? Eu gosto muito de usar o bloco de notas porque fica fácil de enxergar né, os espaçamentos e tudo, né? E nesse caso é aquele trabalho de formiguinha, né? Você pode ir dando Enter e deixando todos os tópicos, cada tópico em cada linha, né? Você pode fazer dessa forma, ou então você pode fazer de uma forma um pouquinho mais inteligente, que é usando o chat GPT, tá? Você vem aqui em chat GPT e coloca bem assim, verticalize o edital abaixo. Aí você cola o edital, dá um Enter, né? Você cola o edital e ele vai verticalizar para você em tópicos. Engenharia de requisitos, análise de projetos. Pode ver que já ficou mais interessante, né? Essa forma de enxergar aqui os tópicos do edital, tá bom? Você pode fazer dessa maneira aqui, que é bem interessante pelo chat GPT, tá? Outra maneira que eu fiz, que eu já previamente fiz, é unir os tópicos que são comuns. Por exemplo, HTML e CSS. Talvez seja interessante estudar junto, né? Então, nesse caso,
Eu posso colocar eles em uma linha só, porque eu vou trabalhar os dois tópicos juntos. E tem assuntos, não, tem assuntos que eles já devem ser trabalhados em forma separada. Por exemplo, Java. Java é uma linguagem robusta, uma linguagem grande, uma linguagem extensa. Então, talvez não seja legal eu misturar com outra tecnologia. Então, vamos fazer assim. Quando se trata de tecnologias em que tenham muita relação entre si, eu vou trabalhar com elas juntas. E tecnologias que estão muito distintas, muito discrepantes, muito separadas, eu vou trabalhar elas em separado, tá bom? Eu fiz mais ou menos dessa forma aqui, mais ou menos dessa forma, tá? Vocês deem uma olhadinha aqui, mais ou menos dessa forma. Eu criei uma coluna chamada assunto, tá bom? E dessa coluna chamada assunto, eu coloquei todos os assuntos do edital, tá bom? Coloquei todos os assuntos do edital. Eu coloquei aqui numa ferramenta chamada Spreadsheet do Google, tá? Você pode usar o Excel também. Eu gosto dessa ferramenta porque fica online e tudo, e não precisa pagar, não precisa ter uma licença, certo? E o resultado? E tá aqui. O resultado da organização ficou assim, tá? Eu já coloquei uma outra coluna aqui chamada matéria, e nessa coluna matéria eu coloquei os nomes das matérias. Por exemplo, ortografia, né? É da matéria língua portuguesa. O assunto orientação temporal é da matéria raciocínio lógico. Beleza. O terceiro passo, que eu acho bem interessante, é você criar uma coluna chamada status, tá? O que é essa coluna chamada status? É a atual situação do seu estudo em relação ao determinado assunto, tá bom? Aí eu venho com o botão direito aqui no spreadsheet e venho escolher essa opção menu suspenso. Dessa menu suspenso, eu vou colocar aqui estudado. Eu vou colocar estudado, estudando, que é o que eu estiver estudando hoje, né? Estudando a estudar, que eu ainda não fiz, né? E revisado, tá? E revisado. Então, temos 4 status, tá bom? Estudado, estudando, a estudar e revisado, tá? O objetivo é que todos os tópicos do edital estejam nessa situação estudado, tá bom? Aí você vai e é só arrastar até o finalzinho aqui do seu edital. Aí você cria mais uma coluna chamada observações, tá? Nessa coluna observações é interessante você colocar o que você fez durante o dia, né? O que você estudou no dia, ou então alguma dúvida que você teve, que você quer passar depois ou para o seu professor, ou então na comunidade que você participar. Então é interessante colocar observações. Você pode colocar uma coluna chamada links úteis também, tá? Nessa coluna links úteis, eu recomendo você colocar, por exemplo, artigos que são interessantes, artigos que complementem os seus estudos. Uma dica muito interessante para assuntos, inclusive, que você tem dificuldade ou assuntos que você não sabe, não tem conhecimento nenhum, é você colocar um link da Wikipédia. A Wikipédia é uma referência que muitas bancas usam, tá? Principalmente de assuntos novos, que não tem muitas questões, que a banca ainda está elaborando, ainda está amadurecendo o assunto. Então é interessante colocar uma coluna de links úteis, tá bom? Uma segunda planilha que eu recomendo que vocês criem é uma planilha chamada controle de horas, tá bom? Essa planilha controle de horas eu já criei aqui para vocês para adiantar, tá? Mas eu vou passar um modelinho para vocês, tá? Um link aqui totalmente gratuito para vocês acessarem aqui embaixo. E nesse modelo ele vai ter o controle de horas, de minutos, de questões, tantos que você acertou quanto que você errou por dia. Esse controle é essencial para saber o quanto você está se esforçando por dia para seus estudos. Aqui, como é que você vai fazer? Vai ter uma coluna chamada matéria 1, vai ter uma coluna chamada matéria 2 e vai ter uma coluna chamada matéria 3. Essas são as matérias que você vai estudar durante o dia. Aí, por exemplo, Breno, só estudei 2 matérias, então a matéria 3 você deixa em branco. Por exemplo, na matéria 1, estudei língua portuguesa e me dediquei 50 minutos.
Eu acertei 8 questões e errei 2 no dia 8/7, tá bom? Então, você já registrou isso daqui. Na matéria governança de TI, eu já me esforcei mais, eu já estudei 3 horas, né? Que 3 horas são 180 minutos. Eu acertei 30 questões e não errei nenhuma. Parabéns para mim, legal, já registrei aqui. E nos próximos dias sempre vão ser assim, você vai registrando tudo. No final vai ter um somatório de cada uma delas, tá? Essa planilha é bem simples de fazer, tá bom? Mas do mesmo jeito eu vou deixar ela aqui prontinha só para você copiar e colar e mudar as matérias necessárias. Caso queiram mudar, é só vir aqui na canetinha e você pode mudar as matérias, tá bom? Certo, gente. Agora vamos criar uma planilha chamada Ciclo de Estudos TSE, tá bom? Nessa planilha Ciclo de Estudos TSE, vamos separar as matérias que vão cair, né, na prova, né? Língua portuguesa, direito administrativo, sistemas operacionais, desenvolvimento de sistemas, redes e segurança, engenharia de software, governança de TI e banco de dados, certo? Vamos separar essas matérias e vamos colocar elas durante a semana. Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar aqui. Eu vou pegar todas as 8. São 8 matérias, certo? Eu gosto de pegar aqui, vou colar, colar aqui, ó, colar especial, dados transpostos, certo? Nessas dados transpostos, eu vou colocar aqui os dias da semana. Segunda-feira. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Língua portuguesa é um assunto que eu gosto de deixar um pouquinho para depois. Eu gosto de primeiro terminar uma das matérias específicas e colocar a língua portuguesa para depois. Mas você pode fazer isso com outra matéria que você sentir mais facilidade, tá bom? Então, no caso, eu vou colocar língua portuguesa um pouco para depois. E eu vou colocar também sistemas operacionais um pouco para depois. Então, terminando uma das matérias, eu vou acrescentar os sistemas operacionais. Então, eu vou ficar aqui com governança e gestão ou governança de TI, eu vou ficar aqui com banco de dados bem aqui, e tiro domingo e tiro. Então, eu vou ficar com essas 6 matérias: governança, direito administrativo, banco de dados, desenvolvimento de sistemas, redes e segurança da informação e engenharia de software, tá? O que eu gosto de fazer? Eu pego aqui essas matérias e faço um cruzamento bem aqui. Dessa forma, eu vou ver pelo menos 2 vezes cada matéria durante a semana, tá bom? E no domingo, Breno, o que é que eu faço no domingo? No domingo você vai fazer a sua revisão, tá? Você vai fazer a revisão do que você estudou durante a semana, tá bom? Então, dessa forma, você vai ter uma organização bem legal dos seus estudos, tá? Pode ver que a planilha é bem simples, é bem tranquila de fazer, tá bom? Se você tiver algum ajuste, alguma dúvida ou alguma melhoria que você quer indicar, fica à vontade para entrar em contato comigo nas redes sociais, que eu vou estar aqui de braços abertos para receber a sua dica, tá? A sua orientação ou tirar a sua dúvida, tá bom? Meus amigos, espero que tenham gostado da aula, tá bom? Tem algumas coisas para acrescentar mais na planilha, mas o grosso da planilha é esse, tá? Você pode ornamentar a planilha, colocar alguns dashboards, colocar alguns gráficos, mas assim, eu particularmente gosto da minha planilha o mais simples possível, que eu perca menos tempo escrevendo planos, menos tempo preenchendo planilhas e mais tempo investindo em meu conhecimento, investindo em estudos e investindo em resolução de questões, tá bom? Então, meus amigos, encerramos aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho o que que é um edital verticalizado, a importância dele. E se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo nas redes sociais, que eu vou responder todas as suas dúvidas, tá bom?